8 horas e 57 minutos, nós estamos de volta com o TV Mar News e a gente vai dar uma atualizada dos números aqui da Covid aqui no nosso estado, né? Vamos conferir o boletim da Covid-19 aqui no Brasil. A gente começa então aqui pelo Brasil. Para hoje, dia 14 de 4 de 2020, são 23.753 casos confirmados, 1.355 óbitos. 25% dos mortos estavam fora do grupo de risco, ou seja, não tinha mais de 60 anos, nem tinham fatores de risco. Pernambuco é o estado do Nordeste com mais mortes registradas, já são 102 óbitos. A gente vai agora para o boletim aqui de Alagoas também, para fazer a atualização de hoje, né? São 58 casos confirmados, 14 casos recuperados, 316 casos suspeitos e 4 óbitos, como nós mostramos aqui através da Gazeta de Alagoas, né? Mostramos aqui que nós tivemos então o 4º óbito confirmado na noite de ontem. A gente vai passando mais informações para vocês que estão acompanhando aqui o TV Mar News ao longo da nossa programação. Infelizmente nós temos esses dados, mas felizmente a gente também fala de notícia boa aqui no TV Mar News. É que tem pesquisadores alagoanos, aqui no nosso estado inclusive, desenvolvendo um novo respirador, 10 vezes mais barato e mais preciso. Quem mostra a gente é Viderlan Araújo. Vamos acompanhar. E o mundo inteiro continua se juntando para poder combater o coronavírus. Aqui em Alagoas, a boa notícia são um grupo de pesquisadores e de engenheiros que se juntaram para poder, pelo menos, preparar um material que promete ser muito, mas muito utilizado durante essa linha de combate. Nós temos que falar em combate mesmo, porque o mundo se prepara para uma guerra, para combater o Covid-19. E tem isso sido colocado também com muita ideia sendo criada. Nós estamos aqui falando de um grupo de pesquisadores que criou um respirador mecânico, o projeto Respiral, que acaba tendo o envolvimento de muitas pessoas. Nós vamos conversar com um dos representantes do projeto, o Tiago Ramon, e vai explicar a parte operacional desse respirador para todos os nossos telespectadores. O projeto ele consiste na criação da colocação de um ambu e um controle automatizado, né, utilizando os princípios básicos de funcionalidade de um respirador industrializado. Esse respirador ele já está conectado no circuito traqueia e um pulmão artificial aqui que faz a simulação de um paciente, certo? Através do controle de ajuste de pressão, fluxo, volume, frequência, assim como os respiradores comerciais, ele também tem o controle de oxigenação que vai estar demandando lá para o paciente. Isso faz com que o equipamento ele se torne rentável na fabricação. Esse respirador, inicialmente, esse era o propósito nosso, realmente a gente fazer o projeto para que a gente consiga ter peças nacionais e aí a gente consiga fazer a fabricação desse respirador e com um custo também baixo, utilizando componentes e acessórios comercializados no Brasil, que a gente consiga otimizar e levar esses ventiladores às pessoas mais carentes e necessidade desses respiradores. O Projeto Respiral é, na realidade, um conjunto de pessoas voluntárias e a gente começou, eu pesquisar de um lado, o professor Rodrigo também de outro, e aí juntamos forças, depois se encontramos aí através de outras pessoas, juntamos forças com ideias diferentes e uma equipe exemplar aí de várias áreas, multidisciplinar, com médicos, engenheiros, mecatrônicos, pessoal de desenvolvimento de sistemas, e conseguimos aí fazer um primeiro protótipo estudando todos os equipamentos de primeira mão. Foram 10 equipamentos mundiais que a gente coletou como estava sendo desenvolvido. Depois apareceu outros, a gente foi estudando como é que fazia e fizemos o nosso protótipo com a nossa cara, com a cara de Alagoas, mostrando que a gente também sabe fazer produtos com tecnologia e de forma mais barata. Então, através de Assistindo Fantástico, né, o ministro da Saúde solicitou que os cientistas produzissem uma máquina que fosse tão eficaz quanto os respiradores que já tem no mercado, né? Logo, eu pensei que teríamos que fazer uma engenharia totalmente inovadora para que pudesse baixar o custo desse tipo de equipamento. Então, pensando e pesquisando, eu pensei no ambu,
né, que é um equipamento que eu já tive contato quando eu fiz o curso de resgate em área de difícil acesso. E comecei a pesquisar, a conversar com médicos, fisioterapeutas e profissionais na área. E nessas conversas informais, eu tive a sorte de ter o contato com o professor Edson Camilo, da IFAL. Né? Ele já estava com a linha de pesquisa também nesse sentido. Nós unimos nossas forças e, além de nós, mais 3 membros da equipe que são da área da engenharia mecatrônica, um engenheiro eletricista, que já tem uma especialidade em respiradores pulmonares, um médico e um programador. Com isso, a gente conseguiu fazer esse projeto. Quanto tempo o projeto demorou para ser executado? Então, antes do início propriamente dito, houve um grupo de WhatsApp que estava conversando, só que não estava muito bem alinhado. Né? Então, houve uma votação, da qual eu fui eleito coordenador, e a partir da minha eleição de coordenador até ele chegar a esse ponto que está agora, foram 15 dias. Pois é, gente, olha só, a gente percebe então, né, que graças a Deus nós temos então essas pessoas que eu sempre costumo dizer aqui, brincando aqui no nosso ambiente de trabalho, graças a Deus nós temos essas pessoas que estudaram e que seguem estudando, né, esses pesquisadores para salvar as nossas vidas, né? E aí a gente espera então que todo esse projeto de fato dê muito certo e que a gente possa logo estar contribuindo não só com as pessoas aqui no nosso estado, mas quiçá também com as pessoas de todo o nosso país e do mundo inteiro, né? Exportando tecnologia, exportando conhecimento. Agora a gente vai continua falando também sobre conhecimento, recebendo aqui no nosso estúdio o Edgar Machado, ele que é psicanalista, e vai conversar um pouco com a gente sobre essa questão de equilíbrio mental nesse momento de dificuldade que nós estamos atravessando agora. Bom dia para você, doutor Edgar, tudo bem? Bom dia, Patrícia, bom dia aos telespectadores e bom dia a todos. Pois é, a gente já vinha conversando aqui no estúdio, né, um pouco antes de iniciar a entrevista, e as pessoas estão muito acostumadas a estarem o tempo inteiro conectadas através de internet, através do celular. E aí vem esse momento em que elas precisam estar dentro de um mundo de 4 paredes, né, dividindo esse ambiente com as outras pessoas, com a sua família, e que muitas vezes a convivência que se tinha era uma convivência um pouco distante. Agora as famílias estão acostumadas a conviverem de fato o dia a dia, dividir de fato o dia a dia. Isso tem mexido com a cabeça de muita gente. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre essa situação. Nós podemos até dizer que é a solidão doméstica, né? A solidão em companhia. Infelizmente é uma realidade. As pessoas estão tão acostumadas a terem sua independência de vida, seus núcleos, né? Cada um vai trabalhar num lugar, cada um convive com um grupo social diferente, interage numa escola diferente e, de repente, quando estão em casa, eles estão todos aonde? No celular, no tablet, na TV, mas dificilmente estão conversando entre si, como se fazia antigamente, que era uma facilitação na vida para se conhecer as pessoas. Infelizmente, o que tem se deparado e o que nós temos verificado é que as pessoas se encontram com desconhecidos dentro da sua casa. E, de repente, travar este conhecimento de uma maneira forçosa tem levado a quadros, né, de solidão, de tristeza, de ansiedade, estados depressivos, que não é uma depressão, lógico, mas é um estado depressivo, mas de muita tristeza, às vezes distanciamento, às vezes dificuldades, às vezes uma revolta, porque as pessoas não tinham se descoberto. Isso está provocando que as pessoas também passem a olhar um pouquinho mais para os seus e um pouquinho mais para si, mas elas não sabem fazer. Então daí entra um pouco essa história do nosso papel, dos psicanalistas, dos psicólogos e outros profissionais dessas áreas que têm esse conhecimento do comportamento humano, que trabalham com isso,
em atender online, atender em domicílio, atender esporadicamente alguns casos em consultório. Pois é, como a gente havia citado, a solidão, então, nesse período de quarentena, né? Por mais que se esteja convivendo com outras pessoas o dia inteiro, diuturnamente, dentro do mesmo ambiente, existe a solidão de si próprio. Existe muitas vezes também a falta de estar só consigo mesmo, né? E isso também acaba mexendo também com a saúde mental. Mexe e mexe muito. Nós, infelizmente, no nosso dia a dia não damos muita importância à nossa questão saúde mental. E muitas vezes as pessoas acham, é egoísmo ou é egoísta. Não. É o cuidado que você tem que tomar consigo mesmo. E isso é muito importante. E é com razão agora, nesse momento em que você está colocando, as pessoas começam a se sentir só em si, porque elas não se conhecem o suficiente, elas não se descobriram o suficiente e, infelizmente, não sabem fazer como, depois de tantos anos. O problema agora que vem acontecendo e muito é a descarga emocional em cima das redes sociais. Ou através de jocosidade, de piadas, de fake news, de histórias mal contadas, enfim, um alardeamento de um não, que é o seu não, é a sua própria negação. Pois é, a gente ainda tem um problema que muitas pessoas estão tendo que lidar com o medo, que as pessoas têm medo, né? Tem medo Há aquelas que não dão a mínima para o que está acontecendo, e a gente inclusive vê o número de pessoas descrentes do que está acontecendo aumentando gradativamente, o que é preocupante também. Mas há também aquelas outras pessoas que estão vivendo no extremo, né? Que vivem com medo de sair de fato, com medo de respirar fora de casa, com medo de encontrar pessoas na rua, enfim. É um dado de realidade. E, infelizmente, quando nós percebemos o medo, né? O medo, ele está em todos. Eu, como profissional, gosto de analisar o comportamento humano e muitas vezes a gente faz e comete atos que não deveria, como, por exemplo, eu fui a um supermercado aqui em Maceió, no sábado. Ele estava mais cheio do que num sábado comum. Porque o desespero das pessoas, o medo de estarem ali isolados, faz com que gere a necessidade de comprar isso, comprar aquilo, pegar isso, pegar aquilo, quando na realidade não existe. O medo é o despreparo, é a falta de conhecimento. Isso provoca mais medo. E nós estamos lutando com um desconhecido. Ele, aos poucos, o mundo científico está se envolvendo com ele, está se aproximando da realidade, vendo se identifica uma vacina, mas isso é um tempo maior do que a ação do próprio vírus. Esse vírus, ele para o lado médico, uma coisa, para o nosso lado, o outro. Ele é muito grave, né? Ele tem afetado o comportamento das pessoas. Então, o medo do quê? Às vezes do desconhecido. E o medo de si também, por não se conhecer muito bem. Então é importante que as pessoas, quando sintam isso, ou comecem a se perceber assim, procurem uma ajuda. Procurem uma conversa com um psicanalista, com um psicólogo, com um profissional balizado na área do comportamento, né? É possível, então, né, que essas consultas, já que tem muita gente, inclusive, utilizando das ferramentas eletrônicas, as tecnologias, né, de comunicação para se fazer, para ter conversas, para trabalhar de casa, enfim, é possível também fazer esse tipo de consulta de casa? É possível também que o psicanalista atenda o seu paciente através dessas ferramentas que a gente conhece? É possível, sim. Obviamente que o atendimento presencial nunca vai ser substituído. Isso é inegável por todos os profissionais.
Mas todos nós que começamos a trabalhar com a tecnologia, começamos a fazer o atendimento online, fomos também aos poucos nos preparando para fazer esse atendimento de uma forma que caiba exatamente naquele momento. Né? Então, eu costumo dizer que é mais um atendimento emergencial, numa fase crítica, é necessário, mas é importante que as pessoas tenham consciência de que todo o processo psicoterapêutico, seja ele como psicanalista, seja ele como psicólogo, deve ter uma continuidade presencial. Não é porque passou a fase crítica que acabaram-se os problemas. Pelo contrário, eles vão ficar guardadinhos lá dentro e quem sabe com algumas marcas que você não percebe, indeléveis, mas que vão ao longo da vida marcar mais. Então é importante isso. Fazemos sim o atendimento online, sem problemas. Então é preciso. Então, eu geralmente faço uma pergunta que é quando preciso, como é que a gente pode perceber que é necessário procurar ajuda de um especialista na área, né? Mas quando se trata de psicanalista, na realidade eu já começo a perceber que na realidade as pessoas precisam ter um acompanhamento de um psicanalista, mesmo achando que não precisam. Exatamente, mas brincadeiras à parte, mas é exatamente por essa necessidade de se autoconhecer, né? de se aceitar. Eu acho que já começa daí, isso ajuda a vida das pessoas de uma forma muito ampla, né? Nós estávamos num grupo outro dia discutindo, e num grupo entre psicoterapeutas, né, de diversas correntes, e infelizmente todos se entendem bem, podem não atuar na mesma linha, mas se entendem muito bem, e estávamos discutindo exatamente isso, né? Que as pessoas que mais precisam da psicoterapia, mais precisam do atendimento, são exatamente aquelas que acham que não. Né? Achou que você já não tem certeza, já vem o benefício da dúvida. Então isso é muito salutar até para a pessoa, para ela se identificar, quem sabe com uma nova possibilidade de crescimento interior, de conhecimento interior e começar a interagir de uma forma muito mais tranquila em termos sociais, dela se preparar para um mundo social. Ou se alguém está pensando, se alguém está imaginando que vai sair desse quadro de isolamento, deste quadro forçoso de cerceamento que nós estamos vivendo, e o mundo vai continuar o mesmo? Não vai. Não vai. Eu aqui vou abrir um parênteses para uma experiência muito pessoal, que é a seguinte: durante 16 anos da minha vida, eu trabalhei dentro de um organismo internacional cuidando de conflito civil, guerra. E uma das coisas que nós tínhamos em mente era o depois. O depois, ele é grave, ele é chocante, porque as pessoas começam a andar com medo umas das outras. Será que não ficou um pouquinho ali? Será que não ficou lá? E eu me lembro muito bem disso de professores meus na universidade, que eu estudei a vida toda na Itália, da época da guerra, eles se lembrarem do que era. E até hoje terem a sua vida regrada em cima daqueles parâmetros. Se resolveram sem problema nenhum, mas mantinham padrões ainda rígidos da época mais difícil. Nós vamos passar por isso. Por um lado, isso é bom, não é ruim, porque nós, brasileiros, precisamos de um pouquinho mais de disciplina, de educação, de calma. Então, isso é perceptível. Tem o lado bom. Agora, para isso, nós precisamos ter o remédio certo. Aí entra
a sua colocação, o atendimento online é válido? Nesse momento é. O atendimento em domicílio, eu tenho atendido em domicílio, é verdade. Pessoas muito idosas, pessoas que já estão com mais dificuldade, muitas vezes eu vou ao domicílio atender. Vou. Não é o mais conveniente, o mais indicado, mas é o momento que nos leva a ver a pessoa estar bem. E isso é muito importante. O atendimento em consultório, dependendo do seu consultório, pode ou não ser conveniente. Por exemplo, eu vim aqui a uma entrevista ao vivo na TV. Não tem quase ninguém na rua, num horário conveniente, não tive problemas de acesso ao edifício. Aqui não há tumulto. Então, nós estamos dentro de uma área de segurança, dando uma área segura. O que é diferente de ter um consultório popular em que está a porta aberta, fila, como tem acontecido nos bancos. É verdade. E hoje nós temos tudo na mão. O que uma pessoa tem que fazer no banco? Pois é, como bem o senhor citou, né? Aquela necessidade que as pessoas, diante do confinamento, a necessidade que as pessoas têm de fato de sair na rua achando que precisa resolver aquilo, infelizmente, né? Mas a gente ainda continua frisando sobre essa necessidade também, gente, de ter equilíbrio mental, como bem frisou aqui Edgar Machado, que a gente conversa nessa manhã de hoje. Doutor Edgar, muito obrigada pela tua presença aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar outras vezes. Espero que depois de tudo isso ter passado, a gente conversar aí outros temas melhores, né? Com certeza. Eu agradeço a vocês, agradeço a esse espaço e ao convite, e ao mesmo tempo a todos aqueles que nos ouvem para refletirem um pouco, né? Eu acredito que você tem aí o telefone lá do consultório para marcação. Se alguém tiver necessidade de sentir com segurança para isso, entre em contato, não tenha amarras, como a gente diz, para que a gente possa sair dessa de uma forma mais tranquila, mais amena em termos de vida, em termos de nossas vidas. Muito obrigado e um bom dia para vocês. Obrigada. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com muito mais informações aqui no TV Mar News.